tarde, pessoal. Tudo bom? Tem energia ainda para mais uma? Bora. Bom, obrigado pelo convite. Né? Bom rever amigos, bom rever empreendedores que estão aí no mercado há muito tempo e compartilhar um pouquinho o que a gente está fazendo no nosso universo de terracota. Cada vez menos falando sobre IA por si só, mas como que a gente provoca colisões de negócios para transformar o real estate do futuro. Né? Essa é a nossa tese. Para quem não conhece a gente, a Terracota começou em 2019, somos sócios que vieram do mundo de tecnologia, trabalhei muito tempo no grupo Softplan, de lá aprendi como que você leva tecnologia para empresas do setor, e em 2019 saí para empreender, criando aí a primeira gestora de Venture Capital na América Latina, dedicada ao tema de investimento no real estate, imobiliário, tecnologia para o real estate. Né? E levantamos um fundo, começamos um negócio voltado a investir em empreendedores que apostam no futuro do mercado mais digital e, nesse sentido, avançamos aí para um portfólio que hoje tem 18 empresas que levantaram aí mais de 360 milhões de reais. O que é interessante é que dessas empresas, né, na média, eles têm 3, 4 anos de vida e hoje faturam juntas aí pouco mais de 400 milhões de reais. Né? Então, é um ritmo de crescimento exponencial, entregando tecnologia e negócios inovadores no mercado imobiliário. Mas isso tudo acabou provocando um efeito que foi criar um ecossistema em torno do que a gente estava fazendo. Quem que investiu com a gente? Foram empresários do setor imobiliário, né? Donos de construtoras, incorporadoras, loteadoras, indústrias, empresários que querem estar conectados ao que está acontecendo, conhecer novos negócios, novas tecnologias, para direcionar o que eles vão fazer nos próximos empreendimentos deles. E com isso a gente foi entendendo que tinha um jogo muito maior aí, que não era só investir no negócio de tecnologia, mas como trazer a tecnologia para potencializar a performance dos negócios imobiliários. Então, desde o ano passado, deixamos de ser uma casa de venture capital para o real estate, passamos a ser uma casa de real estate que também faz venture capital, operações estruturadas de crédito, equity imobiliário. O que importa é qual que é bom negócio. Então, nesse movimento, a gente vem falando muito sobre real estate à prova de futuro. Né? E por que a gente vem falando disso? Porque a gente nunca viveu um momento de tamanha incerteza sobre o que vai ser o amanhã. Cada vez é mais difícil prever o que vai ser o mercado daqui 1, 2, 3 anos, ou às vezes até poucos meses. E vários dados reforçam isso. Né? Isso aqui é um gráfico que mostra qual que é o nível de incerteza que o mercado hoje percebe, né? O mercado de capitais, em relação à economia e decisões de médio e longo prazo. Então, você tem um período ali de pandemia, que foi uma exceção, obviamente, mas, independente da pandemia, a gente está numa trajetória crescente. Ou seja, cada vez é mais incerto o que a gente pode esperar e projetar para os nossos negócios no ambiente futuro. E vários dados reforçam um pouco as transformações que estão acontecendo. Né? Esse aqui é um que fala da demanda imobiliária, que ele mostra que as novas gerações, cada vez elas demoram mais tempo para acessar a propriedade de um imóvel. Em parte pelo comportamento das novas gerações, que valorizam outros atributos e alocação de recursos para outras destinações, mas também pelo acesso. Cada vez é mais caro comprar um imóvel, cada vez o crédito é mais caro, então tem hoje uma gama muito grande de pessoas que não vão ter acesso à propriedade imobiliária. Vão contratar locação, vão contratar real estate como serviço, e essa vai ser a alternativa deles durante muito tempo. Você tem o custo, né, da mão de obra e a escassez de mão de obra, que hoje talvez é a maior dor de todo mundo, e que isso também não vai mudar, né, isso só vai piorar. Cada vez mais vai ser difícil conseguir viabilizar obras que usam intensamente, né, de mão de obra do trabalhador, e numa obra convencional, 50% do custo, pelo menos, é mão de obra, mas se você vai para uma obra industrializada, isso cai para 15%. Então, a industrialização está num ponto de inflexão, e é outro drive que vai ditar o futuro dos negócios imobiliários. E quando a gente olha para onde a mão de obra está indo, é muito fácil entender. Né? Se você olha os negócios digitais ou as novas alternativas, né, de alto emprego, você vê que só Google, iFood, plataformas digitais que têm os influenciadores, tem mais de 4 milhões de pessoas no Brasil trabalhando com isso. Enquanto a construção civil emprega pouco menos aí de 3 milhões de pessoas. Então, essas novas gerações não vão vir para o mercado imobiliário. Isso não vai mudar. E quando a gente olha o capital, né, ele é cada vez mais caro porque ele é cada vez mais profissional. Né, até que a construção civil ela tem o benefício de se utilizar de um capital subsidiado da poupança FGTS. E isso tem reduzido, né, em alguns momentos, o crescimento disso, a disponibilidade disso tem sido cada vez menor.
enquanto o capital cada vez mais vai vir de fontes privadas. E é um capital mais exigente, mais caro, com mais requisitos, que aumenta a régua em relação ao que o empreendedor precisa ter para poder acessar. E, por fim, as regulações. As regulações estão evoluindo, estão habilitando novas possibilidades, novas estruturas, novos produtos financeiros, novas formas de fazer negócio, seja para melhorar, seja para atrapalhar. E isso também traz incerteza, traz indefinição. Fica mais difícil projetar, muitas vezes, o caminho futuro. Então, para a gente, não há dúvida que o real estate do futuro passa por 5 pilares. Primeiro, como que você agrega valor no ativo por meio do uso, por meio do serviço, por meio da experiência, como que você cria valor para potencializar a rentabilidade do teu imóvel. Como que você agrega construção industrializada para conseguir uma construção mais precisa, um horizonte de tempo menor, com mais qualidade, com um custo que, às vezes, se você olhar por metro quadrado, pode até parecer mais caro, mas se você olha o efeito na TIR e todos os ganhos indiretos, isso aumenta a rentabilidade. Como que você consegue um negócio cada vez mais digital? E aí a IA entra dentro desse contexto. A IA não é a protagonista, ela é um dos elementos de uma transformação maior acontecendo, e que já virou um novo padrão. Isso não tem mais volta. E como que você consegue um setor carbono neutro? Seja pela oportunidade, seja pelo propósito, seja pela obrigação que as leis vão impor e você não vai ter escolha. Em várias cidades do mundo, hoje você já tem uma regulação que impõe que você só constrói se você entregar uma edificação carbono neutro, seja ela uma edificação nova ou você é dono de uma edificação já existente. E o funding é transversal a tudo isso. Você precisa de dinheiro, precisa de capital, e um capital cada vez mais inteligente, porque a régua cada vez mais alta, as margens cada vez mais apertadas, não tem mais tanto espaço para ineficiências. Então, nesse sentido, o que a gente está vendo é a colisão entre o mundo da tecnologia, o mundo do capital e o mundo do ativo imobiliário. Quando a gente começou lá atrás, a gente olhava muito para o lado tech, e foi entendendo novas oportunidades, novos negócios, negócios de software, e isso tudo está se fundindo e se tornando uma coisa só. É difícil dizer hoje, o Airbnb é o quê? É uma empresa de tecnologia? É uma empresa imobiliária? É uma empresa de hospitalidade? O que é a Amazon? É um negócio de logística, de e-commerce, de tech? Os conceitos vão se fundindo. E as classificações, verdade, que cada vez menos importam. Um dado importante que a gente estava estudando no artigo sobre o Reino Unido, isso aqui é um dado europeu, ele fala como que os investidores estão se adaptando a isso. Então, em 2001, um fundo de investimento imobiliário, uma gestora, na verdade, de investimento imobiliário no Reino Unido, ela tinha uma alocação majoritariamente concentrada em 3 categorias tradicionais: o residencial multifamily, shopping centers e escritórios, lajes corporativas, mercados já muito desenvolvidos. 96% do capital institucional ia para isso. Hoje, um capital já é 22% alocado em novas categorias. Novas formas de você monetizar o ativo imobiliário, novas configurações de negócio, novos tipos de produto, mercados que antes não tinham capital profissional, agora começam a ter, porque no ambiente de incerteza o que você tem que fazer é diversificar. É cada vez mais difícil acertar qual que é a aposta que você tem que colocar seus recursos. Então, você coloca mais apostas em múltiplos movimentos. Dito isso, o Airbnb é sempre um símbolo para a gente de como a fusão entre a nova economia e o imobiliário impacta a vida de todo mundo. Quando o Airbnb surgiu, e a primeira vez que eu tive a oportunidade de usar foi em 2013, aproximadamente, era um negócio tech, visto como um negócio tech. Habilitou a alocação de curta estadia na casa de qualquer um, super legal, mas ele trouxe um impacto direto no mercado imobiliário de forma global. Se a gente olhar, hoje você tem, qualquer pessoa pode comprar um imóvel para uma renda de hospitalidade, tentar dobrar a rentabilidade que você tem numa alocação anual, e isso habilitou não só o investimento pessoa física, mas hoje tem fundos de investimento dedicados a isso, tem uma tese institucional por trás, tem incorporadoras que passaram a desenvolver produto para essa destinação, plano diretor que acabou se ajustando, incentivando um tipo determinado de configuração imobiliária destinada à alocação de curta estadia. Você tem possibilidade de investir em empresas como o Airbnb para ganhar nessa onda e nessa tese, investindo na empresa que dá origem à demanda, ou numa empresa operadora que vai gerir essas propriedades e praticamente criar uma categoria que não existia, que são os operadores de short stay, e rentabilizar de diferentes maneiras a ociosidade do imóvel. Só que toda ação tem uma reação. O que a gente está vendo agora?
as consequências da explosão da alocação de curta temporada, está fazendo os reguladores, né, impactarem, né, os mercados, coibindo isso, né, regulando isso, porque o impacto é direto, né? Quanto mais você tem oferta de short stay, mais você tem encarecimento do metro quadrado, mais você tem dificuldade em promover a disponibilidade de oferta para quem vai morar, de fato, numa localidade. E aí você vai afastando as pessoas da região central. Os governantes estão tentando inverter esse processo, talvez da forma não a mais adequada, mas o mercado, de novo, está tentando se adaptar. Então, de novo, uma incerteza. Mas o interessante é um efeito de tecnologia habilitando impacto no mercado imobiliário, que destravou várias oportunidades, e agora vem toda uma onda de incertezas. Imagina você pensar todo um empreendimento, uma tese para short stay em Manhattan, e, de repente, o governo diz que está proibido você usar Airbnb. Você tem que pivotar o seu projeto no meio do caminho. Dito isso, né, as grandes oportunidades elas estão nas colisões das teses, as colisões das tecnologias, as combinações de negócios, combinações de possibilidades. É nisso que a gente aposta cada vez mais. Um exemplo disso, né, a gente vem falando muito no Brasil sobre a locação flexível, a moradia como serviço, e a Lending, para mim, é um ótimo símbolo disso nos Estados Unidos. É uma empresa que o modelo dela permite você pagar $490 por mês, e você mora em qualquer uma das unidades deles, em qualquer cidade dos Estados Unidos que eles atuam, pelo mesmo valor, pelo mesmo contrato, basta avisar com alguns dias de antecedência. Isso é a típica locação flexível. No modelo onde eles não vão buscar fazer um projeto para cada terreno que entra na esteira deles. Eles vão buscar terrenos que se encaixam no produto imobiliário que eles têm para a conta fechar, para o modelo de negócio parar de pé. Você tem modelos como os clubes, né, que estão voltando com força, alguns com piscinas de onda, outros sem. Mas o que é a busca aqui? É como é que você traz, né, o efeito da receita recorrente, o efeito de comunidade em torno do real estate, para potencializar a monetização, explorando, né, esse legado que ficou do pós-pandemia, que é a busca das pessoas voltarem a se conectar, pertencer à comunidade, socializar em ambientes cada vez mais sofisticados. Esse é um desses caminhos. E aqui tem um detalhe, né, o que habilita um modelo como esse hoje ser viável é que o custo de uma piscina de onda, que antes era mais de $100 milhões, hoje é menos de 10. Então, isso faz a conta fechar. Você tem modelos, né, de hotelaria, como a Live Hotéis, que combina elementos do multifamily, a lógica de você ser dono do prédio, ao invés de ficar fracionando e vendendo unidades no varejo, pensando um produto em função de otimização de renda, e explorando o meio do caminho entre hotelaria e short stay, tentando pegar o melhor dos dois mundos, numa região pouco explorada, no caso deles, no Nordeste. Você tem modelos como a Livance, que foi nosso primeiro investimento no Fundo 1, que é uma tese de real estate e saúde. Eles eliminam, basicamente, a lógica de o médico precisar ter um consultório próprio, que metade do tempo fica ocioso enquanto ele está atendendo no hospital. Ele pode usar um espaço compartilhado, dando uma qualidade igual ou melhor do que ele teria numa WeWork, mas com uma unidade preparada para serviços de saúde. Hoje tem quase 10 mil médicos na rede, mais de 18 unidades, e que, para o dono do ativo, é uma ótima oportunidade para melhorar a rentabilidade por metro quadrado. Você tem um case que a gente comentou num artigo que a gente escreveu outro dia, que é o case do agro, né? O Brasil é o Brasil do agro, mas também do real estate. E a Brasil Agro é um exemplo disso, uma empresa de capital aberto, focada no setor agrícola, que o modelo de negócio dela é comprar uma área que tem baixa ou nenhuma produtividade, implementar tecnologia de insumos agrícolas para melhorar, né, a capacidade dela de produção, e depois ela vende essa terra, realizando um ganho de capital. Então, 30% praticamente do lucro dela vem de ganho de capital imobiliário. Faz parte da tese ganhar dinheiro com o ativo imobiliário. Se fosse uma cultura, só perderia para a soja dentro do modelo dela de produção. Você tem uma tese como a do Carbonic Capital, que é uma tese símbolo, de novo, de como você otimiza a performance em relação ao risco e retorno para o investidor, combinando possibilidades. Eles montaram um fundo ano passado, que a tese é, você investe no fundo, eles compram um prédio para renda, gera aluguel com esse prédio, esse aluguel eles investem em compra de Bitcoin. Com Bitcoin se valorizando, eles distribuem resultado, ou compram mais prédios, e torna isso um ciclo virtuoso. Mas o que eles querem com esse efeito? Eles querem, de um lado, a segurança do real estate, a estabilidade e previsibilidade do real estate, com o potencial de upside que o Bitcoin proporciona. Se tudo der errado, ele perdeu um mês de locação, não um mês de receita. Se tudo der certo,
ele multiplica a rentabilidade do ativo imobiliário alavancando em cripto. Então, olha como você otimiza o lado do investidor. A Resia, né, muita gente acompanha, conhece o negócio do grupo MRV, que é um dos motivos que as ações estão em baixa, mas que foi um negócio que a família começou a investir alguns anos atrás, ganhou dinheiro com isso, que era comprar uma área nos Estados Unidos, construir um prédio, destinar esse prédio para locação, para no futuro vender o prédio já performando. Tombaram depois esse negócio para dentro do MRV, seguiram avançando, mas com a pandemia e o que aconteceu, os custos dispararam, os juros disparou, o negócio começou a dar prejuízo, eles recentemente anunciaram a liquidação do portfólio, chegando a vender terrenos com 50% de prejuízo. E o que eles anunciaram? Que eles vão pivotar o negócio. Daqui para frente, eles vão ser asset light, eles vão focar em ser construtora prestando um serviço para investidores, que é o que eles sempre fizeram, mas o detalhe está aqui, que eles vão ser uma empresa voltada à construção off-site. Eles só vão fazer prédios daqui para frente nos Estados Unidos com construção industrializada. Por quê? Porque você tem um ciclo mais curto, maior precisão, maior qualidade, e você vai ser menos surpreendido em caso de aumento de custo, de aumento de taxa de juros. Você quer ser mais preciso no seu modelo de negócio. E é nisso que eles estão apostando. Tem o case da Tech Home, que é um case bem legal. A gente escreveu sobre isso também outro dia, fazendo uma conta que é como é que você aumenta a sua captura de valor no LTV no entorno do imóvel. O que é isso? O cliente ele compra um imóvel, mas ele vai morar durante muitos anos nesse imóvel e gerar receita para vários prestadores de serviço em torno dessa propriedade. O que a Tech Home visualizou foi isso, de, ok, eu vou produzir uma casa em fábrica, uma casa de wood frame, então eles têm uma fábrica para isso, ele financia a venda dessa casa para o cliente, então ele também é banco, ele tem na fábrica uma usina fotovoltaica, então ele também vende um contrato de energia para esse cliente, e essa casa ela sai toda automatizada e com um aplicativo para controlar, que você pode pagar uma mensalidade. O resultado disso é que, ao invés de ele ter uma margem líquida de R$75 mil na casa, ele captura, ao longo do tempo, com esse cliente, quase R$300 mil. 4 vezes mais, com o mesmo cliente na mesma transação, mas olhando a jornada dele completa no entorno da casa. E você tem casos como a Brasil ao Cubo, que é a grande referência, talvez, em construção industrializada no Brasil, apareceu muito na pandemia, fazendo hospitais, fazendo projetos para grandes empresas como Vale, como Petrobras, mas eles vêm inovando em linhas de produto, e uma dessas linhas de produto são os módulos que eles fazem na fábrica e montam hotéis. Então, eles conseguem entregar um hotel completo para você em apenas 90 dias. O que isso implica? Numa conta dessa, não importa mais tanto o custo de metro quadrado. O que importa é qual que é a TIR, como melhora a rentabilidade dele, em 3 meses já está gerando receita para o proprietário do ativo. O que demanda também outro tipo de alavancagem, outro tipo de capital, atrai um tipo de investidor que vai estar olhando para o resultado financeiro, e não para o custo de metro quadrado. Então, uma combinação de hotelaria com construção modular industrializada. Então, a verdade, como eu falei, é que as colisões vão habilitando cada vez mais e mais oportunidades. Os grandes negócios hoje são os que entendem isso. A gente tem negócios como a Soma Uma, o Pedro está aí, inclusive, Pedro? Que é um símbolo de como você combina requalificação de uma área degradada com um ativo imobiliário retrofitado para você conseguir criar valor no metro quadrado. De novo, as colisões. E a inteligência artificial, onde que entra IA nisso tudo? Como eu falei, para mim, cada vez a IA é menos protagonista e mais requisito para qualquer negócio, qualquer empresa, qualquer pessoa que queira estar no mercado. Talvez é como há 20 anos atrás, ou há 30, talvez estou perdendo as contas que eu estou ficando velho, mas será que alguém questionava, será que a gente tem que usar o Google? Será que a gente tem que usar a internet? Será que a gente tem que usar e-mail? Não faz muito sentido essa pergunta. Será que a gente tem que usar aplicativo no smartphone? Não faz sentido essa pergunta. Será que a gente tem que usar IA? Faz sentido essa pergunta? IA é requisito. Para mim, tudo vai ter IA, tudo já tem IA, muitas vezes a gente nem sabe. Então, para mim, isso já passou. A questão é o que a gente faz aqui para frente e o que pode ganhar o jogo. E a IA tem alguns efeitos. E um dos efeitos que ela vai ter é habilitar novos negócios ligados ao ativo imobiliário, assim como o Airbnb proporcionou. Um exemplo disso é o que está acontecendo na indústria de data center. O maior volume de dinheiro que está indo para o mundo de IA é para a construção de data center. Então, quem mais está ganhando dinheiro no mundo hoje com IA é a construção civil, não são as empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia estão investindo, acreditando que lá na frente esse dinheiro volta. Tem gente ganhando dinheiro na construção,
tem gente ganhando dinheiro no aluguel, tem gente ganhando dinheiro investindo nessas empresas de IA, tem gente ganhando dinheiro vendendo energia, que é o principal custo dos data centers. Só que da mesma forma que tudo gera uma reação, e se a China realmente conseguir, né, uma nova tecnologia baseada em IA, com muito menos processamento, entregando o mesmo nível de performance, o que vai acontecer com esse mundo de data center que vai ser entregue? E se, né, as novas tecnologias de chips conseguirem usar muito menos energia e todo mundo que está vendendo contrato de energia ou produzindo energia para esse público, construindo usinas, né, vão ficar pelo caminho. O que vai acontecer? Então, a gente não sabe. De novo, a imprevisibilidade. Mas a oportunidade está aqui para quem quer apostar. Alguns negócios vão incorporar a IA como meio de entregar o seu serviço com mais escalabilidade, né? Essa aqui é uma empresa americana que é um exemplo disso. Eles têm 8 funcionários e já fizeram 8.000 transações imobiliárias usando inteligência artificial. Então, é a IA por trás, né, nos bastidores, viabilizando escalabilidade com menos gente envolvida no processo e com centenas, dezenas, múltiplos agentes de IA conduzindo os processos e realizando a transação. Então, já está acontecendo. E, por fim, né, a gente escreveu um artigo sobre isso também há uns 2 meses atrás, falando que o grande desafio, a grande dúvida no Brasil é o conflito entre o Op First versus o Data First. O que isso quer dizer? A gente tem hoje uma série de empresas, né, no mercado de tecnologia no imobiliário, e algumas dessas empresas elas focam na transação, tem empresa focada na venda, na locação, na diligência, no crédito, na gestão do ativo, diferentes tipos de operações que acontecem ao longo da cadeia imobiliária. Tem empresas que gerenciam essa transação, capturam esses dados, armazenam esses dados. E a verdade é que, com o tempo, o poder ele vai estar em quem consegue cruzar tudo isso para gerar negócios melhores. E aí a dúvida é, quem que vai ganhar esse jogo? É quem começa um negócio fazendo a transação, né, uma empresa como um Quinto Andar, então é uma empresa que vai ganhando volume, fazer mais e mais transações e, consequentemente, eles vão armazenando mais e mais dados, mas eles já vão monetizando em cada transação que eles fazem. Ou são as empresas que vão reunindo e cruzando um conjunto de dados e vão tendo poder por meio desse conjunto de dados que eles conseguem absorver, como é o caso da CoStar nos Estados Unidos, onde todo mundo, em alguma medida, depende dos dados que vêm da CoStar para potencializar as suas transações e realizar as suas decisões de investimento. Então, a verdade é que a gente não sabe, né? Alguns vão apostar no caminho de reunir dados, conseguir capturar dados, conseguir usuários, e, a partir disso, né, ter negócios performando. Outros vão pelo caminho da transação. Seja por qual for, né, a IA, no final das contas, é só uma ferramenta para você otimizar o fluxo da transação imobiliária em alguma medida. A IA, por si só, se ela não gerar um efeito lá na última linha, ela não agrega em nada. E esse efeito na última linha ele vai ser momentâneo, porque em algum momento vai virar o padrão do mercado, todo mundo vai fazer e vai virar de novo um requisito. Então, isso que eu tinha para compartilhar, né, quem quer receber insights, conteúdos, notícias, artigos que a gente produz, acompanhe o Radar Terracota. E acho que a gente tem tempo para umas perguntas, se eu não me engano. Cadê a produção? Tem, né? Bruno, obrigado, tá? Palmas futuras aqui. Perguntas. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Ué, só um minutinho que eu estou indo aí. Obrigada pela exposição. Eu sou Denise Gil, trabalho com a Bossa Nova Sotheby's, sou CDO, estou como CDO no momento, e meu foco é bastante o que você disse sobre dados. Então, eu gostaria que você, se puder, né, não é uma questão de previsão de futuro, mas se você puder expor um pouco o que você acha que vai acontecer com esse mercado de inteligência artificial quando os dados se tornarem mais sintéticos, né? Então, como você vê esse futuro da inteligência artificial sendo reproduzida e movimentada muito em breve através de dados sintéticos? O que você está chamando de dados sintéticos? Dados que já são construídos pela inteligência artificial e são retrabalhados por ela mesma. Para mim, o que eu acredito que vai acontecer é relativamente simples, né? O grande jogo da infraestrutura de IA é dos grandes players, né? E eles vão continuar tendo a maior massa de dados para tudo.
vão ter o maior poder para fazer o que eles quiserem, e todo mundo vai ser refém de que decisões eles vão tomar. Então, há 2 semanas, quando a OpenAI lançou a solução deles de agentes, já provavelmente aí, algumas dezenas de empresas já morreram, ficaram pelo caminho, de um dia para o outro perderam qualquer valor. Então, vai depender muito também do que eles vão querer ou não apostar no mercado imobiliário. Partindo da premissa que eles não vão verticalizar, eles vão ser infraestrutura, eu acho que vai habilitar para todo mundo poder construir soluções em cima do que a IA vai facilitar, não vai criar em um atalho, e a gente vai caminhar para cada vez mais soluções, né, no-code, low-code, soluções que você mesmo consegue desenvolver, com uma massa de dados já sintética, como você falou, já pré-processado, onde, a partir disso, você consegue aplicar para a sua realidade. Então, a gente vai no caminho da hiperpersonalização, que, no limite, você vai ter a imobiliária de uma pessoa só, gerando aí algumas centenas de milhões de transações, talvez. A minha aposta vai nessa direção, né, de que esses players vão, de fato, viabilizar muita coisa para quem souber usar as ferramentas. E, historicamente, né, a gente fala que as pessoas, em geral, são preguiçosas para aprender a se utilizar de tecnologia e construir suas próprias soluções. Então, isso deixa espaço para as empresas de nicho que vão trazer a solução já facilitada, né, as soluções específicas para cada contexto. E aí, por trás, muitas vezes vai ter essa infraestrutura, mas a interface, né, o front-end, ali para facilitar para o usuário capturar valor disso, ele vai ter acesso por meio de players especialistas. Então, acho que sempre vai ter essa camada do cara micro-especialistas com a camada macro, que vai ser dominada pelos grandes players, sejam os grandes players da infra de IA, ou os grandes players do mercado imobiliário, né, como a gente vai vendo nos Estados Unidos, como falei, da CoStar, ou aqui no Brasil, a disputa que vai ter, seja por quinto andar, Loft, Prozos com o OLX, em players que têm uma grande massa de dados para explorar nesse vertical, né, um pouco do que eu acredito. Boa. Obrigada. Obrigado, Mari. Bruno, obrigado mais uma vez pela presença. Foi ótimo te ouvir. Talvez o segmento imobiliário, construção civil, diferente de outras verticais da economia, ele é muito específico no Brasil. A gente sabe disso. Ele tem muitas singularidades que são muito nossas aqui, pelas características, pelo contexto local. Alguns exemplos que você deu são de fora, outros são daqui. Quais são as diferenças principais que você acha que vai manter? E se vai manter com esse avanço tecnológico, tende a horizontalizar e ficar mais flat internacionalmente, globalmente? Ou você acha que ainda continua com peculiaridades no Brasil? Quais seriam elas, assim? Eu diria que, no que mais importa, o Brasil não é tão peculiar assim, que é o resultado que, na última linha, o ativo imobiliário entrega. Se você olhar a performance de um cap rate aqui para qualquer classe de ativos e adicionar aí risco Brasil, você vai ver que converge com seus pares em qualquer lugar do mundo. Então, na prática, por mais que tenha diferenças na operação, maiores dificuldades aqui ou ali, a performance que o ativo imobiliário entrega tende a ser a mesma. O que significa que as dificuldades, as fricções que tenham as nossas, né, localidades, elas acabam que impactam em todas as etapas da cadeia e, de alguma forma, isso se acomoda, isso se ajusta. Então, eu não acredito muito que a gente vai ter mudanças drásticas do que a gente vai ver do mercado daqui em relação para lá. Acho que a gente vai evoluir para e passo, com que lá também vai evoluir, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Acho que todo mercado tem seus prós e contras, exceto, talvez, por alguma micro situação, algum micro nicho de oportunidade. Então, vejo mais manter o que a gente observa hoje do que acreditar que o Brasil vai ter alguma grande diferença no mercado imobiliário por conta das tecnologias ou da IA. Acho que vai acompanhar o ritmo natural. Acho que uma coisa que tem é que a distância hoje, né, de uma inovação, de uma tecnologia do que a gente vê lá fora surgir para cá, hoje é muito pequena, né? Você já acompanha muito rapidamente o que está surgindo lá. O que muda é mais o contexto. Tem coisas que aqui, de fato, demoram um pouco mais, ou tem mais fricção para serem implementadas, e, naturalmente, a adesão é diferente. Mas é difícil de você dizer que você pode ir para o Vale do Silício hoje, você não vai se surpreender que, nossa, tem uma coisa que eu nunca ouvi falar e que só tem lá. Hoje o acesso à informação, ao conhecimento, à tecnologia está muito simétrico para todo mundo. Mais alguma pergunta, pessoal?